Vamos continuar então com o nosso curso de revisão, com a nossa parte de revisão. Esse capítulo aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo em como identificar se o teu texto foi bem corrigido ou não. Então, primeira coisa que eu, como autor e como editor, avalio quando recebo um texto revisado é as observações do revisor. Como que parece um arquivo que foi revisado, tá? Ele não é um arquivo que foi modificado, não. Ele está em modo de edição, então você consegue ver quem editou aquilo e tudo que foi modificado tem um risco em cima e do lado tem a versão nova. E também tem como colocar comentários, então em alguns momentos tem comentários do revisor do lado do teu livro. Então quando eu olho um arquivo, a primeira coisa que eu vejo é mais ou menos a quantidade de revisão. Se tem alguns lugares que tem muito, uns lugares que tem pouco, isso é um sinal de que o revisor pode ter dado uma pipocada, que em alguns momentos ele deu uma revisada melhor do que outras, e aí por isso está diferente. Pode ser um sinal ou pode não ser, pode ser só uma coincidência também. E se tem observações. Se tem observações, aí é uma questão muito do tipo de revisão que você contratou. Por exemplo, na editora Flive a gente tem 3 opções de revisão para o autor que está querendo publicar com a gente. A primeira é a revisão simples, que é uma revisão pura e simplesmente ortográfica. O revisor ele vai analisar o teu texto e ele vai apenas revisar a ortografia. Ele não vai apontar para ti problemas envolvendo a tua narrativa, mas ele normalmente dá a opinião dele para o editor, que no caso, a maioria dos casos sou eu, para que você consiga ter um norte, para que ele fale, eu gostei muito do livro, acho que foi bem construído, ou olha, eu não gostei tanto dessa parte, eu acho que o autor ele pecou em tal aspecto, eu acho que ele podia rever isso. Então, mesmo com a revisão ortográfica, o revisor costuma dar a opinião dele para a gente e a gente passa essa opinião para o autor, porque o autor tem um norte. Massa, né? Mas a revisão ortográfica é a mais simples, é a mais básica e ela vai garantir que o seu livro vai ter o português correto, né? Que vai ter coerência na forma de escrever e de ser lido, para que ele não tenha problemas ortográficos e etc. Tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção é a revisão Premium. A revisão Premium ela se baseia na revisão ortográfica, mas além disso, ela também tem uma revisão do texto. Então, o revisor, além de apontar os problemas de ortografia do seu livro, ele também vai fazer várias observações no lado, comentários sobre a tua história. Como, por exemplo, esse personagem aqui podia ser melhor desenvolvido, essa parte do livro podia estar mais bacana, aqui não está coerente, isso aqui não faz sentido, esse final ele tem um problema porque em tal lugar você falou isso e depois você virou isso. Então o revisor ele também vai participar do teu livro como uma análise crítica. Não são todos os revisores que podem fazer isso, tá? A gente tem aqui na editora vários colaboradores dessa área e só alguns deles têm a capacidade de fazer uma revisão premium. Não são todos. A gente manda só para revisores que têm essa habilidade, têm essa capacidade, já provaram pra gente, pra mim principalmente, porque eu que testo eles, que eles têm essa capacidade. Então, quando você fizer uma revisão premium com a gente, por exemplo, é certeza que aquele revisor, ele gosta muito de ler, ele tem uma boa opinião crítica, uma visão editorial bacana e ele vai conseguir te dar vários apontamentos de como melhorar a tua história. Esse é o Premium, que eu acho muito bacana para quando você tem um livro de história. Se você tem um livro de poesia, eu não acho bacana. Pega a revisão simples, mas eu vou falar um pouco sobre isso depois, tá bom? E por fim, a revisão Extreme, a revisão Flive, que é o que a gente gosta e a gente sugere que você sempre faça, que é o quê? Nada mais é do que uma revisão Premium mais uma revisão ortográfica. Então você vai ter 2 profissionais no teu livro, você vai ter 2 revisores. Um deles vai fazer a ortografia e a coerência e depois vai passar por mais um revisor que vai revisar só a sua ortografia. Isso é muito importante para livros que precisam de muita atenção, livros grandes, livros que realmente você não vai conseguir dar muita atenção. Porque assim, gente, depois que foi revisado, depois que você aprovar, não tem mais volta. Então se você quer garantir 100% de qualidade na sua revisão, tenha 2 revisores. Para ter 2 revisores, tem que pagar 2 revisores. E por isso a gente tem a nossa revisão Flive, que é o que eu sugiro para todo mundo que realmente está levando a sério o seu projeto, tá? Então, quando você receber o seu livro, tem que saber qual foi o estilo que você selecionou, né? Para você conseguir analisar se tem observações, se não tem observações e ver se aquilo tá bom ou não. Pontos muito práticos de você saber se a revisão tá boa ou não. Ver se tem bastante risquinho, ver se aquelas avaliações são bacanas, ler o seu livro ali para você conseguir identificar os problemas e os não problemas e observar os comentários. Se a tua revisão inclui uma análise crítica, tem que ter comentário, velho. Tem que ter vários comentários apontando pontos bons, pontos ruins, momentos onde você tem que melhorar
e você vai analisar tudo isso e vai responder. Os comentários você responde ou você arruma. Você pode arrumar o texto e você responde o comentário e fala, ó, eu arrumei aqui, eu coloquei de tal forma, dá uma olhada se você gostou. Responde no comentário. Ou você responde, não, esse momento aqui ele é desse jeito por tal motivo. E aí vai voltar para o revisor vai analisar a sua resposta, vai ler o seu livro de novo e ele vai falar, não, realmente, agora que o autor me explicou, realmente faz sentido, não tinha pego essa visão dele, porque tem coisas que são muito pessoais e às vezes você deixa uns ganchos que é justamente para confundir o teu leitor. A gente faz isso, né? E a revisão ortográfica, você tem que aceitar as alterações, perdão, ou recusar elas. Então você clica com o botão direito em cima daquele risco, né? E você vai em aceitar a alteração ou excluir a alteração. Se você analisar todo o teu texto e achar que está tudo perfeito, o teu revisor fez um ótimo trabalho e você quer aceitar tudo, você vai lá em revisão, na área de revisão do Word, e vai lá em aceitar todos, que ele vai aceitar tudo que foi revisado, tá? Importante. Depois que você tiver essa revisão feita, o teu livro vai estar em modo de edição. Então tudo que você mesmo, como autor, fizer de alteração, também vai ter isso. Risco e a nova versão do lado. Então cuidado, tá? Presta atenção. Quando você for alterar o texto no modo editor, toma cuidado para você aceitar as suas alterações ou se for voltar para o revisor, toma cuidado para você deixar aquela versão antiga ali ainda arriscada, para que o revisor consiga ter uma visão, consiga comparar as coisas e o próprio revisor pode aceitar aquela alteração. Compreendeu? Então vamos lá, recapitulando, como saber se uma revisão foi bem feita ou não? Primeira coisa é olhar se ele está em modo de edição. Se o revisor mandar para ti um arquivo limpo, com tudo alterado e nenhum risco, nada, tipo ele apagou as coisas erradas e colocou as certas, você não tem como saber o que foi alterado, você provavelmente vai perder informação, vai perder um pouco da sua identidade, e isso é péssimo, isso é uma revisão terrível, é uma revisão feita por alguém que não é profissional. Então, se você conseguir, cancela esse contrato, pega o teu dia de volta e contrata outra pessoa, porque essa pessoa não é boa, essa editora não é boa, tá? Não é boa. Se não for possível, contrata outro revisor, porque eu não confio em quem revisa dessa forma, porque essa pessoa não é profissional. Ou se foi uma editora, essa editora não é profissional, ela não sabe o que ela está fazendo no mercado. Feito isso, analisa todas as revisões, os apontamentos, vê se aquilo é coerente e continua garantindo que as alterações são corretas. É assim que você vai saber se a revisão foi bem feita, olhando qual foi o trabalho do revisor. Olhando qual o resultado que ele gerou a partir do seu original. Entendeu? Bom, eu vou continuar esse assunto no próximo capítulo para a gente conseguir se aprofundar mais nisso e conseguir entender alguns pontos base onde você, autor, entra nessa revisão, tá bom? Então, se você está assistindo o curso corrido, continua aí que ele já vai começar o próximo capítulo, senão a gente se vê logo mais.